Bom dia, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Café Mais Palavra. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês dois pequenos versículos que estão contidos no livro, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta. No capítulo 2, no versículo 1 e 2, nós encontramos a seguinte fala do apóstolo Paulo. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Irmãos, a carta de 1 Tessalonicenses é a carta que vai abordar em maior relevância e intensidade a vinda do nosso Senhor. A palavra vinda, ela pode se expressar através de três expressões nas Escrituras: parousia, epifania ou apocalipse. Nesse caso, do livro, da carta de Tessalonicenses, a palavra envolvida aqui é parousia. Parousia significa a vinda no sentido de alguém que chega e, porque chega, se faz presente. Logo, essa carta é uma carta de extrema advertência para a igreja no que concerne a forma pela qual a igreja do Senhor deve viver na expectativa da vinda do Senhor ou do dia de Cristo. E por outro lado, no outro lado da moeda, do ensino dessa carta, nós devemos ver qual será, ou quais são as advertências para o mundo no que concerne à vinda do Senhor, porém, não mais sob a perspectiva do dia de Cristo, mas o dia do Senhor. Porque a vertente de significado do dia de Cristo e dia do Senhor, elas são, vamos dizer assim, antagônicas. Uma diz respeito à igreja, outro diz respeito ao mundo. Essa era uma assembleia jovem, possivelmente com 3 meses de existência. Essa é a primeira das 3 epístolas que Paulo escreve, e ele escreve pouco depois de ter estado com eles. Paulo elogia essa igreja, especialmente por 3 elementos que ele coloca no capítulo 1. Operosidade da vossa fé, abnegação do vosso amor e a viva esperança, que são 3 características que estão presentes numa assembleia que de fato aguarda a vinda do Senhor. No capítulo 2, nós vamos ver que Paulo vai falar acerca do modelo de vida e serviço cristão daqueles que aguardam a parousia do Senhor. E ele o faz apresentando nos 12 primeiros versículos 6 princípios que vão ser apresentados em pares de versículos. Então, o versículo 1 e 2, o primeiro princípio, 3 e 4, o segundo princípio, e assim sucessivamente. E aqui, nesses versículos que lemos, qual é a advertência e a questão que Paulo coloca? A nossa profunda necessidade de nós termos como claro que a vida cristã, ela está envolta a um conjunto de sofrimentos. Sejam os sofrimentos que advêm para a nossa transformação ou para a conformação da nossa vida ao caráter de Cristo, seja os sofrimentos que advêm por força do nosso engajamento aos interesses do Senhor e os sofrimentos decorrentes desse engajamento, porque, evidentemente, o de que não se trata aqui são os sofrimentos decorrentes do nosso próprio pecado, tá? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que isso desconstrói completamente a teologia da prosperidade, que estabelece que se a pessoa está sofrendo, ou porque ela está em pecado, e evidentemente isso pode ser uma possibilidade, ou então ela tem algum problema, porque Deus a chamou
para desfrutar da plenitude nessa vida. Isso não é o ensino bíblico. O ensino bíblico é que, para que a nossa fé seja aprovada e para que nós possamos ser aprovados e para que nós tenhamos o caráter de Cristo formado em nós, nós haveremos, sim, de passar por diversas tribulações. A segunda questão que eu coloco é que essa igreja é uma igreja que estava em profunda tribulação e era uma igreja perseguida, não é? E, no entanto, o testemunho daqueles irmãos era de tal forma que Paulo chega a dizer, no versículos 7 e 8 do capítulo 1, que repercutiu o testemunho da palavra do Senhor na vida daqueles irmãos. Essa palavra repercutiu fala de um instrumento de percussão, algo que é evidentemente estrondoso, tá? Ou seja, eles não estavam vivendo num mar de rosas, eles estavam extremamente atribulados e perseguidos, tá? Esse contexto ele é extremamente importante, não para uma defesa de uma vida que busca se autoflagelar, muito pelo contrário, né? A questão é que nós devemos ter uma mente preparada para o sofrimento e nós devemos buscar visão espiritual para compreender qual o propósito do Senhor em nos conduzir a circunstâncias tais que nós venhamos a sofrer, não é? Porque caráter, né, é natureza que passa por um processo. O simples fato de havermos crido nos faz participantes da natureza, mas não nos faz participantes do caráter. De tal maneira que, isso ainda mais quando aquele dia, o dia da volta do Senhor, se aproxima. Porque duas coisas estarão presentes de uma forma muito intensa nesses dias do tempo do fim. Um sofrimento, sem dúvida nenhuma, muito grande e, ao mesmo tempo, a manifestação do Espírito Santo nos capacitando a ultrapassar essas circunstâncias e os sinais, prodígios e maravilhas que acompanham aqueles que creem, né? Talvez essa seja uma das questões mais essencialmente profundas e necessárias que o corpo de Cristo compreenda nesse tempo do fim, para que esteja devidamente preparado, habilitado, em vigilância e em oração, na dependência do Senhor, para enfrentar o tempo, não só que estamos vivendo, mas especialmente aquilo que está por vir. Então, eu deixo essa orientação, porque esta é uma carta que estabelece princípios fundamentais que devem ser estudados e compreendidos pelo corpo de Cristo para o modelo de vida e serviço cristão e para o necessário testemunho e forma de viver que deve acompanhar aos que creem na perspectiva da parousia do Senhor. Ok? Então, eu poderia abordar muitas outras questões, existem muitos outros ensinos, mas eu finalizo dizendo uma coisa. Paulo, ele pregava o que vivia, né? E esses irmãos em Tessalônica, eles são irmãos que puderam dar um testemunho profundo no sofrimento. Os irmãos hebreus já eram irmãos ali que possivelmente já deveriam ter uns 8 anos de caminhada, já eram irmãos experimentados na fé, tinham passado por diversas tribulações, eles começavam a, de alguma forma, a se enfraquecer, né? O autor de Hebreus diz para eles restabelecerem os joelhos, as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, né? Então, eu vou deixar uma orientação, se é que eu poderia fazê-lo. Compare o contexto de Hebreus, daquilo que aqueles irmãos viveram, e o tempo de caminhada e o estado em que eles estavam com os irmãos em Tessalônica, não é? Porque Paulo, quando escreve a carta aos Tessalonicenses,
Ele já tinha 17 anos de convertido e continua dizendo àqueles irmãos novatos na fé: imitem a minha fé. E para falar isso, certamente ele manteve a sua fidelidade ao Senhor e resistiu a inúmeros processos de sofrimento pelos quais ele passou. Que isso nos sirva de lição e que nós tenhamos, pela graça do Senhor, a mente preparada para poder suportar todas essas provas, sabendo que o fim objetivo delas é a salvação da nossa alma. Amém, irmãos?